a aula não ficou gravada no aplicativo Teams, mas eu fiz o download do vídeo e postei no YouTube. Aí tá lá na página de Biologia 2 aí do TIS, tem o link para levar e direciona para o YouTube, onde está o vídeo da aula da semana passada. Então, se alguém quiser rever a aula da semana passada, é só no YouTube, tem o link aí no próprio aplicativo. Ok? Então, já estamos gravando. Pessoal, então hoje nós vamos terminar um conteúdo que eu comecei com vocês na semana passada, que é sobre herança sanguínea. Lembrando que até agora nós não estamos considerando a herança sanguínea combinando o sistema ABO com o sistema RH. Normalmente, quando nós falamos nosso tipo sanguíneo, nós falamos O positivo, A positivo, B positivo, porque nós estamos colocando dois sistemas juntos ao mesmo tempo, que é o sistema ABO com o sistema RH. Agora, alguém está mandando mensagem aqui? Não estou conseguindo entrar. Vou ver aqui. Tem mensagem de algum aluno. Vamos lá. Então, eu não vou trabalhar com os dois simultaneamente, porque quando a gente trabalha com duas características independentes simultaneamente, nós trabalhamos com os conceitos de segunda lei de Mendel. Então, depois que a gente terminar a parte transexual, já vou começar a segunda lei de Mendel, aí nós trabalhamos aí as duas características simultâneas. Semana passada eu falei sobre o sistema BO, falei sobre o sistema MN e falei sobre o sistema RH. No finalzinho do sistema RH, ficou faltando falar com vocês sobre uma doença muito importante que já, inclusive, caiu no Enem, que é a chamada eritroblastose fetal. Vou voltar a abrir aqui. Apresentação. Pronto. Estão visualizando o slide? Agora vai. Agora foi. Pessoal, vamos lá então. Vamos falar um pouco sobre uma doença conhecida como eritroblastose fetal, que também é chamada de doença hemolítica do recém-nascido. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Apareceu uma mensagem estranha. É que apareceu uma mensagem aqui estranha. Acho que deve ser coisa do time. Mas vamos lá, então. Já que vocês estão me ouvindo, então bora lá. Então, eritroblastose fetal é uma doença que também é conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. E ela está relacionada ao tipo sanguíneo da mãe e da criança em relação ao sistema RH. Essa doença ela só vai acontecer em uma circunstância específica. Qual circunstância seria essa? Quando a mãe tem RH negativo e o filho tem RH positivo. Então, para todas as meninas que têm sangue negativo, elas têm que ficar atentas quando engravidarem, porque há um risco da criança desenvolver a eritroblastose fetal, porque ela só vai ocorrer nessa condição. Mãe de sangue negativo, criança com sangue positivo. Em quais condições que isso pode acontecer? Por exemplo, uma mãe que ela é RH negativo, então obrigatoriamente o genótipo dela vai ser Rzinho, Rzinho. Lembra que no sistema RH é um sistema de dominância completa. Eu tenho o gene Rzão, que é o dominante, e o Rzinho, que é o recessivo. Isso nos dá três possibilidades. Rzão, Rzão, sangue positivo. Rzão, Rzinho, que é o heterozigoto, vai ser um sangue positivo. E a única possibilidade para sangue negativo é o Rzinho, Rzinho. Agora, se o pai for positivo, vejam que o pai pode ser Rzão, Rzão, que é o homozigoto, ou pode ser Rzão, Rzinho, que é o heterozigoto. No caso do pai ser o homozigoto, 100% dos filhos vão ser Rzão, Rzinho. Então, se o pai for homozigoto, 100% Rzão, Rzinho. Se o pai for heterozigoto, 50% Rzão, Rzinho, 50% Rzinho, Rzinho. Então, a chance de uma criança nascer positiva, caso o pai seja homozigoto dominante, é de 100%.
e a chance de nascer uma criança positiva, caso o pai seja heterozigoto, é de 50%. Então, nessas duas situações, eu vou ter a doença, pode ter a doença chamada de eritroblastose fetal. O que essa doença causa? Vamos imaginar o seguinte: a primeira criança que vai nascer dessa mãe negativa, ela sempre vai ser normal. Por quê? Durante a gestação, o sangue da mãe ele não se mistura com o sangue da criança. Na verdade, a placenta ela apenas passa o soro do sangue da mãe. Então, o sangue, a parte vermelha, as células vermelhas, as células brancas, ficam retidas no sangue da mãe e a placenta funciona como uma espécie de uma peneira que vai peneirar as células, deixando só o soro, apenas o líquido carregando os nutrientes e o oxigênio atravessarem a placenta para chegar até o corpo do bebê. Então, em outras palavras, as células sanguíneas da mãe nunca vão entrar em contato com as células sanguíneas da criança. Então, isso não vai gerar nenhum tipo de problema entre mãe e criança. Se a mãe tiver o sangue negativo, lembra que ela não tem o fator RH. Agora, a criança positiva vai ter o fator RH. Como o sangue da mãe não se encontra com o sangue da criança, então, nesse momento, não vai ter formação de anti-RH na mãe, não vai estimular a mãe a produzir o anti-RH ao entrar em contato com o sangue da criança positiva. O que acontece? Na hora do parto, seja ele parto natural ou parto cesariana, há um risco de mistura do sangue materno com o sangue fetal. Não é 100% das vezes, mas tem esse risco. Se nesse momento do nascimento da criança houver o contato do sangue feminino, o sangue da mãe, com o sangue da criança, o sangue da criança, por possuir o fator anti-RH, o fator RH, vai estimular a mãe a produzir o anticorpo contra ele, já que a mãe não tem o fator RH, então ela vai produzir o anti-RH. Então, na hora do parto da criança, uma pequena quantidade de sangue da criança vai estimular a mãe a produzir o fator anti-RH. Não vai matar a mãe porque é uma quantidade muito pequena, não vai causar muitas lesões, não vai causar nenhum problema na mãe. Só que vai estimular a mãe a produzir anticorpos contra o fator RH. Então, a partir desse momento, a mãe foi sensibilizada, ou seja, dentro do sangue dela vai ter o fator anti-RH que vai estar no soro do sangue. Pronto, a primeira criança nasce normalmente. Pode falar. Pode acontecer uma transferência de sangue também? Também. Inclusive, uma pessoa que tem sangue negativo, ela pode receber uma vez o sangue positivo. A segunda vez que ela não pode. Por isso mesmo. Mas depois eu vou explicar o porquê disso. Mas deixa só. A mãe entrou em contato com o sangue positivo da criança, foi sensibilizada. Ela não vai morrer porque demora um tempo para produzir os anticorpos. Demora aí alguns dias. O contato foi na hora. Então, a criança saiu, não prejudicou a criança, porque o contato foi na hora. A mãe nem tinha o anticorpo ainda para poder atacar o sangue da criança. E a mãe, simplesmente, ela foi sensibilizada. O sangue positivo, ele não vai matar a mãe, só que ele vai estimular para que ela produza o anticorpo. Pronto. A mãe negativa entrou em contato com o sangue da criança positiva, produziu o anticorpo anti-RH. A partir desse momento, essa mãe, ela possui no seu soro, no soro do sangue dela, o fator, o anticorpo anti-RH. Vamos imaginar agora que essa mãe resolve ter um segundo filho. E esse segundo filho também é positivo. Durante todos os 9 meses de gravidez, o soro da mãe, contendo o anticorpo anti-RH, vai entrar no corpo da criança e vai atacar as células vermelhas do sangue da criança. Porque o soro da mãe agora tem o anti-RH e a criança vai ter o RH. Então, esse ataque constante ao longo da gravidez vai gerar má formação no embrião, que normalmente ou nasce morto ou dura no máximo 1 ou 2 meses de vida. Então, é uma doença que leva a criança à morte porque ela não vai ter a formação de células vermelhas, porque assim que a célula vermelha nasce, ela é destruída pelo fator anti-RH que a mãe vai transportar para a criança. Então, a criança nasce com sérios problemas de saúde, que ou nasce já morta ou acaba morrendo logo depois. Por isso que uma mãe de sangue negativo que já teve um filho positivo, ela tem uma chance gigantesca de ter e não ter mais filhos, ou seja, os filhos positivos professor, morrerem.
Diga. O câncer pode ser hereditário? O câncer ele é hereditário. Claro que tem essa porcentagem, uma porcentagem maior, dependendo da coisa. O câncer ele é uma doença congênita, transmitida geneticamente. Aí tem vários fatores para isso. Então, voltando aqui na eritrobastose fetal, então vejam que a mãe negativa ela pode ter um filho positivo. O segundo filho positivo em diante tem uma chance muito grande de desenvolver a doença. Na verdade, vai desenvolver a doença. Ela pode ter filhos negativos. Filhos negativos não vão sofrer o problema, porque o filho negativo ele não tem o fator RH, então o anticorpo, o anti-RH não vai estimular em nada. Só que hoje a medicina avançou de uma forma que hoje isso já é resolvido. Toda mulher que tem sangue negativo, ela tem que ficar atenta durante a gravidez. Na verdade, o próprio médico dela, o médico que vai acompanhar, o obstetra que vai acompanhar ela, vai estar atento à situação. Se a mãe é negativa, logo na hora do parto, quando a criança acabou de nascer, o médico vai injetar no corpo dela, por meio de uma injeção, o próprio anticorpo anti-RH. Por quê? Você injetando o anti-RH pronto no corpo da mãe, esse anti-RH vai combater o sangue da criança rapidamente e não vai deixar a mãe produzir o anticorpo. Então, você vai evitar que a mãe seja sensibilizada. Então, hoje em dia, é possível uma mulher que tenha sangue negativo ter filhos positivos tranquilamente, desde que ela seja vacinada logo após o nascimento da criança. No máximo, 1 ou 2 horas depois da criança nascer, ela tem que tomar essa injeção contendo o anticorpo, contendo o anti-RH, que vai combater o sangue da criança antes dela produzir o anticorpo contra esse sangue. Então, hoje em dia já é possível. Mas, aí, há 30, 40 anos atrás, quando não se sabia dessa dinâmica da genética do sangue, basicamente toda mulher que tinha sangue negativo, o segundo filho morria. Era muito comum também no passado as mulheres que não conseguiam ter filhos, ou tinham um filho só, não conseguiam mais ter filhos. Uma das possíveis explicações era o fato delas serem de sangue negativo e os filhos sempre vindo de sangue positivo. Aí apenas o primeiro vinga, os demais nunca nascem ou sempre morrem logo após o nascimento. Então é uma doença que ela hoje em dia já é totalmente reversível. Então, para as meninas que têm sangue negativo, fiquem tranquilas que hoje em dia é possível graças a essa injeção de anticorpo. Então, lá, sobre a eritrobastose fetal. Durante o parto, a pequena mistura de sangue da mãe e do filho sensibiliza a mãe, que passa a produzir o anticorpo anti-RH. O próximo filho da mãe receberá doses de anticorpo anti-RH via placenta, que irão afetar o seu desenvolvimento, caso ele seja RH positivo. Lembra que se o pai da criança for heterozigoto, a chance da criança ser positiva é de 50%. Se for uma criança de sangue negativo, está de boa, tranquilamente, não vai afetar em nada. Agora, se a criança for positiva, que pode causar a eritrobastose fetal. Durante o parto, mães que possuem RH negativo recebem uma injeção contendo o anti-RH, que vai neutralizar o RH positivo do filho, impedindo que ela seja sensibilizada. Então, é basicamente isso. Ocorreu a mistura de sangue, rapidamente, antes da mãe ser sensibilizada, é preciso adicionar o anti-RH, o anticorpo na mãe, para que esse anticorpo neutralize o sangue da criança antes da mãe começar a produzir o próprio anticorpo. Agora, alguns exercícios para vocês fazerem aí. Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês fazerem esse exercício sobre herança sanguínea, da aula da semana passada. Eu vou ler o enunciado com vocês aqui, mas eu quero que vocês tentem fazer sozinhos aí. A pergunta diz assim: nos eritrócitos humanos existem antígenos denominados MIN, que constituem o sistema MN descoberto por Landsteiner e Levine. Marque a alternativa que indica corretamente o número de genótipos e fenótipos possíveis desse sistema. Então, vamos lá. 1 minutinho para vocês responderem. Quantos genótipos e fenótipos nós temos no sistema NN? Lembre-se que genótipo é o nome que nós damos ao conjunto de genes, as letrinhas. Fenótipos são as características, são os caracteres expressos. Letra C.
Vamos lá. Alguém mais achou Não, letra outra? D, professor. A letra A. Letra A, letra C, letra o que agora? Professor, não lembro. Vamos lembrar aqui, ó. Sistema MN. São dois genes, o gene LM e o gene LN. São dois genes codominantes, ou seja, não existe uma relação de recessividade entre eles. Os dois são dominantes simultaneamente. Caso presentes, eles vão se manifestar junto, criando um fenótipo intermediário. Então, eu tenho três genótipos. LN com LM, LN com LN e o heterozigoto, que é o LM com o LN. Então, são três genótipos. Como são genes codominantes, forma-se um fenótipo intermediário entre os dois. Então, são três fenótipos também. O fenótipo sangue M, o fenótipo sangue N e o fenótipo sangue MN. Então, a resposta correta é a letra C. Três genótipos e três fenótipos. Isso acontece porque o sistema MN é um caso de codominância. Dois genes, LM e LN, que são codominantes, nos dão três genótipos e cada genótipo vai ser um fenótipo diferente. Porque o heterozigoto ele é um híbrido, ele é um intermediário entre os dois fenótipos principais. Ok? Próxima perguntinha. Eu vou ler a pergunta e vou dar um tempinho para vocês responderem também. O fator RH foi descoberto em 1940 e revolucionou a medicina, pois respondeu ao enigma a respeito da destruição de hemácias em transfusões de sangue e da doença hemolítica do recém-nascido. A respeito desse fator, marque a alternativa incorreta. Então, um tempinho para vocês responderem agora. Quem for terminando, dá um ok aí. Ou pode falar a resposta que acha que é. Eu acho que é a D, professor. D. Lá temos aí. Letra B. Qual? B? Isso. B de bola? B de bola? Então vamos analisar. Vou começar de baixo para cima. Vamos olhar todas as alternativas, vamos dizer se elas estão certas, se estão erradas e aonde que elas estão erradas. Letra E. Vamos começar a letra E. O fator RH é um importante fator a ser avaliado no momento da transfusão sanguínea. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Lembra que eu tenho que marcar a alternativa incorreta. Letra D. Mulheres com sangue RH positivo podem desencadear a doença hemolítica do recém-nascido? Não. Não. É só mãe negativa que pode que pode desencadear essa doença. Mas vamos ver as outras agora. Uma pessoa RH negativo não possui antígenos nos seus eritrócitos, ou seja, quem é RH negativo não tem o fator RH. O fator RH é o antígeno que estimula a produção do anticorpo. Então, quem tem RH negativo não tem o fator RH. Não está certa a letra C. Letra B. Uma pessoa com fator RH positivo pode apresentar os genótipos Rzão, Rzão ou Rzão, Rzim? Sim. Esse é o genótipo possível para uma pessoa positiva. E a letra A, o fator RH é determinado por um gene dominante que garante a presença do antígeno no eritrócito. Se é Rzão, vai ter o antígeno, Rzinho não vai ter o antígeno. Então, a resposta correta é a letra D. Quer dizer, a resposta incorreta é a letra D, já que nós estamos procurando a incorreta. Então, a resposta para marcar é a letra D. Mais uma perguntinha só sobre o sistema BO, depois a gente começa com herança sexual. Ao analisar o sistema ABO, percebemos que na superfície dos eritrócitos existem aglutinogênios que se diferem de um tipo sanguíneo para o outro. Lembra, aglutinogênio A, aglutinogênio B.
Marque a alternativa que indica o único tipo sanguíneo que não possui aglutinogênios em seus eritrócitos. Rapidinho, isso aí é fácil, hein? Letra D, pessoal. Letra D. Letra D, perfeito. Lembrando que tipo A vai ter aglutinogênio A. Tipo B, aglutinogênio B. Tipo AB vai ter os dois aglutinogênios. Agora, aquele que não vai ter nenhum aglutinogênio é o tipo O. E tipo X não existe. Resposta letra D, tipo O. Muito bem. Mas mais uma questão agora de sistema BO. Essa questão é um pouquinho mais complexa, mas dá para responder. Eu vou ler só o enunciado e vocês tentam responder depois. As hemácias humanas possuem, na sua superfície, substâncias denominadas aglutinogênios, que reagem com as aglutininas encontradas no plasma. Quando um indivíduo possui aglutinogênio A e B nas suas hemácias, no seu plasma encontramos o quê? Letra E. Vamos lá, temos um palpite na letra E. Alguém tem outro palpite diferente? Letra D. D é... Quem dá mais, quem dá menos? Vamos pensar agora, então, o seguinte aqui. São dois tipos de substâncias. O aglutinogênio, ele é a substância que está naturalmente na célula e está sempre na hemácia, que é a célula vermelha do sangue, vai estar na membrana da hemácia. Quem tem sangue, quem tem aglutinogênio A na hemácia, tem sangue A. Quem tem aglutinogênio B na hemácia, tem sangue B. Quem tem os dois aglutinogênios na hemácia é sangue AB. E quem não tem nenhum aglutinogênio na hemácia é sangue O. Aqui fala quando o indivíduo possui aglutinogênio A e B nas suas hemácias. Então, esse sangue, esse indivíduo é do tipo AB. Ele tem os dois aglutinogênios na hemácia. Quando a pessoa entra em contato com um sangue diferente do dela, pode produzir um anticorpo contra esse aglutinogênio e o anticorpo fica no soro, fica no plasma, fica na parte líquida que não é as células. Então, se eu tenho sangue B, eu tenho o aglutinogênio B. Se eu receber sangue A, eu produzo no meu plasma o anti-A. Se eu tenho A, eu produzo o anti-B. Se eu tenho os dois, eu não produzo nenhum dos dois. Então, a resposta é a letra é nenhuma aglutinina. O sangue O, como o sangue O não tem nenhum aglutinogênio, se ele entrar em contato com o sangue, ao contrário, ele produz as duas, produz tanto o anti-A quanto o anti-B, porque ele não possui nenhum dos dois. Então, o sangue O produz aglutininas anti-A e anti-B, e o sangue AB não produz nenhum anticorpo, nenhuma aglutinina. Lembrando que o aglutinogênio fica na hemácia, ele está naturalmente no corpo de quem tem sangue A, B ou AB, e a aglutinina é o anticorpo que é produzido em resposta ao estímulo de um aglutinogênio. Quem tem sangue AB não produz aglutinina, quem tem sangue O produz os dois tipos. Então a resposta é a letra E. Última perguntinha. Eu acho que é a última, não sei. Mas essa aqui é uma mais capciosa. Essa questão aqui, pessoal, ela tem a cara do Enem. É uma questão típica de Enem, porque envolve muito conhecimento de genética, de transfusão de sangue. É interessante. Em um laboratório, faltaram os antissoros que permitem identificar os grupos sanguíneos do sistema ABO. Então, não tinha aquele sorinho que a gente fazia no laboratório o exame para saber qual é o tipo de sangue da pessoa. O técnico, que é do grupo B, ele sabia que ele era do grupo B, resolveu improvisar. Ele tirou 10 ml do seu sangue e centrifugou. Centrifugar é quando você separa a hemácia do soro. Lembra que na hemácia está o aglutinogênio, no soro vai estar as aglutininas. Então, ele separou a hemácia, colocando assim o soro obtido em contato com uma gota de sangue que desejava determinar. Então, ele pegou o soro dele, colocou com o sangue. Verificou-se que não ocorria aglutinação nas hemácias, porém, quando juntava suas próprias hemácias a uma gota do soro procedente do cliente, notou que as hemácias se aglutinavam. Dessa forma, ele pôde concluir que o cliente era do grupo. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês, porque essa questão é um pouco mais complicada. Pensem aí um pouquinho.
Professor, letra C. Então, temos um palpite na letra C. Alguém dá mais, alguém dá menos? Essa questão ela é bem complicadinha, depois vocês vão ver por quê, mas dá para entender. Então, vamos lá, então. Eu vou responder com vocês aqui, então, essa questão aqui. Então, vamos primeiro tentar deduzir o que aconteceu. Nós temos duas pessoas. O técnico, que nós sabemos que o sangue dele é do tipo B, e o cliente, lá do paciente, que nós não sabemos qual é o tipo sanguíneo dele. O técnico, nós sabemos que é o B, porque a questão nos informou. Olha, o técnico, que é do grupo B, resolveu improvisar. Quando nós trabalhamos com tipagem sanguínea, são duas partes importantes. Nós temos o plasma, que vai ter os anticorpos, e as hemácias, que vão ter os aglutinogênios. Como o técnico ele é do grupo B, então, obrigatoriamente, ele vai ter aglutinogênios B nas suas hemácias e aglutinina anti-A. Lembra que o B ele produz anti-A. Quem tem aglutinogênio B, quem é sangue B, não conhece o aglutinogênio A, ao entrar em contato com ele, produz aglutinina anti-A. Então, o que ele fez? Ele separou o soro. Lá nas hemácias dele vai ter aglutinogênio B e no soro dele vai ter aglutinina anti-A. Ele pegou o soro dele e colocou uma gota do sangue do cliente no soro dele. Ao colocar uma gota, verificou que não ocorria aglutinação das hemácias. Se não ocorria aglutinação, quer dizer que o sangue do cliente não tinha aglutinogênio A. Se não tinha aglutinogênio A, quais são os dois tipos de sangue que não tem aglutinogênio A? Então, ele notou, olha, que não tem aglutinogênio A. Por quê? Ele colocou a gotinha do sangue com o soro dele. Se tivesse o A, a anti-A dele iria coagular o sangue, iria aglutinar o sangue dele. Então, como não aglutinou, ele pode dizer que ele não tem aglutinogênio A. Apenas dois tipos de sangue não têm aglutinogênio A, que é o B ou o O. O sangue B tem somente aglutinogênio B, o sangue O não tem nenhum aglutinogênio. O sangue A tem aglutinogênio A e o AB também tem aglutinogênio A. Então, ele já descartou o A e o AB. O sangue agora é o B ou o O, é um dos dois. Então, eu já posso eliminar a resposta A, a resposta C, a resposta A e a resposta C. Posso eliminar essas duas já. Agora, depois, o que ele fez? Porém, quando ele juntava as hemácias dele, lembra que a hemácia vai ter o aglutinogênio B. Ele tem sangue B, então lá nas hemácias ele vai ter o aglutinogênio B. Quando ele colocava com o soro do paciente, reagia. Então, o soro tinha o anti-B. Tinha aglutinina anti-B, porque reagia com o sangue dele. Olha, quando juntava suas próprias hemácias a uma gota de soro procedente do cliente, notou que as hemácias se aglutinavam. Então, quer dizer que ele tem aglutinina anti-B. Quem tem sangue B tem aglutinina anti-B? Não, porque ele conhece o aglutinogênio B. Então, a resposta correta é a letra B. É o sangue O. Conseguiram entender mais ou menos por que é o sangue O? Tem que entender muito bem que a aglutinina fica no plasma, a aglutinogênio fica nas hemácias. Quando eu pego o plasma dele, misturo com a hemácia do outro, não vai ter reação, porque não tem o aglutinogênio B e aqui eu tenho o anti-A. Então, não ataca. E quando eu pego o plasma do cliente, misturo com a hemácia do técnico, eu vou ter uma reação porque isso indica que o cliente tem aglutinogênio B. Tem aglutinina anti-B. Então, provavelmente, o cliente ele é do tipo O. Ok? Agora, mais um para vocês fazerem agora. Isso aqui é fácil. Isso aqui é bem simples. Mais simples. Os tipos sanguíneos do sistema ABO de 3 casais e 3 crianças são mostrados a seguir. Então, aqui, desse lado, eu tenho
3 casais, e aqui eu tenho 3 crianças. Sabemos que cada criança é filha de um dos casais, ou seja, a criança A é filha de um dos 3, a B é filha de um dos 3. Eu quero saber quais pais são pais de qual criança. Quais crianças são filhas de qual casal. Para isso, a gente tem que deduzir algumas coisinhas interessantes aqui. Primeira coisa, vamos olhar criança por criança. Criança A. A criancinha que é letra A, ela tem sangue A. Então, obrigatoriamente, ela vai ter pelo menos um gene IA. Se ela tem um gene IA, então ela tem algumas possibilidades. Ela pode ser filha do casal 1, porque pode receber o IA do pai e o IA da mãe e permanecer sendo IA. Ela pode ser filha do casal 2. Observem bem, o casal 2 é sangue B. Ou eles são homozigoto IB, ou eles são heterozigoto IB-zinho. Existe algum gene IA presente nesse casal? Não. Então, é impossível para a criança A ser filha do casal 2. Do casal 3 é possível. Por quê? Vai receber um izinho do pai, mas a mãe pode passar um IA para ela. Então, é possível. Então, eu sei que a criança A, ela pode ser filha, ela vai ser ou IA ou IA com izinho. Então, ela pode ser filha de 1 ou 3. São duas conclusões que eu tenho. Ou ela é filha de 1 ou de 3. Vamos olhar agora a criança B. Criança B, ela é sangue O. Nós sabemos que sangue O, ele é izinho, no qual um veio do pai e um veio da mãe. O casal 1, observem aqui, eles são AB. Então, ambos vão ser IA com IB. Então, eles nem possuem o gene izinho para passar para o filho. Então, o casal 1, ele não tem como ser pai, não tem como ser pais da criança B. Então, eu sei que não é o casal 1. O casal 2 é possível, porque pode ser que o pai seja IB com izinho e a mãe IB com izinho. Vai ter 25% de chance de nascer uma criança sangue O. Então, é possível que seja o casal 2. E pode ser o casal 3 também, porque o pai, por exemplo, ele é izinho, a mãe pode ser heterozigota, IA com izinho. Então, no caso da criança B, pode ser tanto o casal 2 quanto o casal 3. Agora, vamos olhar a criança letra C, a criança C. Ela tem sangue AB, então a única possibilidade para ela é ser IA ou IB. O casal 1 pode ser pai dela, podem ser os pais dela. Por quê? A mãe e o pai são IA e B, pode ser 50% de chance de ser IA e B. Então, é possível, em 50% de chance, esse casal aqui ter uma criança com sangue AB. Agora, observem aqui no número 2. A criança recebeu um IA. De onde que veio o IA? Pode ter vindo dos pais? Não. Se os pais tivessem um gene IA, eles não seriam sangue B, eles seriam sangue AB. Então, o casal 2 não tem como ser pai da criança C, assim como o casal 3. Por quê? O pai do casal, vamos imaginar que é seu pai, ele é izinho. E a mãe, ou ela é IA, ou ela é IAzinho. Não existe o gene IB no casal 3. Então, eu posso afirmar com certeza que a criança C, ela é filha de 1. Então, o casal 1 é o pai da criança 3. Sabendo que o casal 1 é o pai da criança 3, então eu posso riscar aqui, olha. Eu sei que o casal 1 é da criança 3, então o casal 3 vai ser o pai da criança A. A mesma coisa aqui. Se o 3 é o pai da criança a criança B é filha do casal 2. Então eu tenho esses tipos de cruzamentos aqui. Tranquilo, pessoal? Alguém chamou aí? Tranquilo, pessoal. Beleza. Pronto, vamos lá então agora. Herança sexual. Pessoal, quando a gente fala em herança sexual, nós nos referimos a qualquer tipo de característica. Oi, pode falar. Pode ocorrer da pessoa nascer com os dois sexos? Então, na verdade, o que acontece? Na biologia, o sexo biológico, no caso dos seres humanos, ele é definido pela presença do cromossomo Y.
Porém, existem algumas síndromes, como a síndrome de Klinefelter, que a gente vai falar mais posteriormente sobre as síndromes cromossômicas, aonde um homem nasce com 2 cromossomos X. Por que eu falo que é um homem? Porque a definição biológica de homem é a presença do cromossomo Y. Tem Y, é homem. Não tem Y, é mulher. Pode ter 1 milhão de X. Tem um Y, é homem. Então, existe uma síndrome onde o homem nasce com 2 cromossomos X. E isso estimula a produção das duas genitálias. Porém, em 99,9% dos casos, o que acontece? Apenas um dos sexos é funcionais. Mas existem aqueles casos bizarros que acontecem na China, por exemplo, ou na Índia, que são os países mais populosos do mundo. Eles detêm os dois juntos, detêm mais de um terço da população mundial, então a chance de ocorrer algo bizarro é muito maior lá. Então, na China, tivemos 2 casos já de hermafroditismo completo. Um deles aconteceu recentemente, inclusive, de uma menina, uma pessoa nasceu com todo o aparelho masculino externamente, perfeitamente, olhava, tinha um pênis, tinha o saco escrotal, era um menino, assim, visualmente, fisicamente, era um menino, não tinha nada para questionar, tudo perfeito, certinho, tudo no lugarzinho certo. Quando esse menino chegou aos 10 anos de idade, ele começou a sentir fortes dores abdominais, muito fortes mesmo. Aí os pais levaram no médico, morava numa vila bem no interior da China, levaram no médico, o médico não sabia o que era, que podia ser essa criança, encaminhou para o ultrassom. Quando fizeram o ultrassom do menino, tiveram uma surpresa grande. Apenas a parte externa do corpo do menino era masculina. Todo o interior dele era feminino. E as dores que ele estava tendo eram justamente as cólicas menstruais, e a menstruação não tinha para onde sair, porque não havia abertura do canal vaginal. Então, ele era uma mulher, 100% mulher, com a parte externa masculinizada. Então, teve que fazer uma cirurgia de redesignação sexual, retirar toda a parte masculina, porque ele no caso, era uma menina totalmente fértil, não tinha nada masculino internamente dela, e o próprio DNA dela era um DNA feminino, ou cromossomos femininos. E o outro caso também foi um caso de um chinês também, lá na década de 80, que ele nasceu com os 2 sexos, masculino e feminino. Ele tinha tanto vagina quanto pênis, e os 2 sexos eram funcionais. Ele não só podia ter filhos, como ele podia se engravidar também. Ele podia engravidar uma mulher e podia ser engravidado. Tanto que, quando ele nasceu, os médicos quiseram que os pais escolhessem um dos 2, os pais optaram por não escolher, deixar o próprio menino escolher quando chegasse na adolescência. E quando chegou na adolescência, no caso, o menino escolheu o sexo masculino e retirou toda a parte feminina do corpo dele. Mas se ele quisesse escolher a parte feminina, teria sido uma mulher saudável, normal. Mas cromossomicamente ele era um homem, porque ele tinha um cromossomo Y. Okay? Então, na biologia, a definição de sexo biológico é a presença do cromossomo Y. Tem cromossomo Y, é sexo masculino. Mas lembrando que a sexualidade humana é muito mais complexa do que isso, não leva apenas em consideração o sexo biológico. Tem outros fatores muito fortes também que podem influenciar na sexualidade. Mas, biologicamente falando, o masculino é XY, o feminino é XX. E nós temos variantes como X0, como XXY, XXX. Então, tem outras variantes que são as alterações cromossômicas que veremos futuramente. Mas uma coisa importante sobre a herança sexual. Oi, pode falar. É que eu vi um caso que, tipo assim, a pessoa tinha nascido com os 2 sexos e tal. Aí o cara fez meio que um experimento. Colocou na cabeça do menino lá que ele ia ser uma menina. E os pais dele criaram ele como se fosse uma menina. Aí chegou na puberdade, ele não queria ser uma menina, ele quis se tornar um homem, não tem? Uhum. Não, porque a sexualidade ela tem vários aspectos, não apenas a parte física, tem a parte emocional, tem a parte fisiológica, hormonal, tudo isso interfere na sexualidade humana. Por isso que trabalha muito com o termo de diversidade sexual, porque não é apenas a parte de cromossômica, tem a parte fisiológica, a parte emocional, a parte hormonal, tudo isso está relacionado à questão da sexualidade. Tem uma construção de vários fatores, até mesmo fatores sociais também, que levam à construção de toda a identidade sexual da pessoa. Ok? Mas é um termo bem complexo, não vamos entrar nisso aqui agora. Então, herança sexual.
Antes de começar a falar sobre herança sexual, temos que ver uma coisa muito importante, a diferença entre cromossomo autossômico e cromossomo sexual. Nós chamamos cromossomo autossômico qualquer cromossomo que tenha informações gerais do indivíduo, que são iguais no homem e na mulher, não estão relacionados ao sexo. É aquele cromossomo que tem as mesmas informações no homem e as mesmas informações na mulher. Por exemplo, o cromossomo de número 14 da espécie humana. Ele é um cromossomo autossômico. Se eu olhar o cromossomo 14 de um homem, eu vou ter os mesmos genes que eu encontro no cromossomo 14 da mulher. Se tem para a cor do olho, vai ter cor do olho também da mulher. Se tem para altura, vai ter altura no corpo da mulher também. Então, são genes que estão relacionados às características em comum de homem e mulher. É geral para todo mundo. Não estão relacionados ao sexo em si. Possuem as mesmas informações tanto em mulheres como em homens. E na espécie humana, eles correspondem a 22 pares. A espécie humana é uma espécie de diploide. Nós temos 2 conjuntos cromossômicos, 23 do pai, 23 da mãe. Desses 23 pares, 22 pares, ou seja, 44 no total, são autossômicos. Então, nós temos 44 autossômicos e um par sexual. Já os cromossomos sexuais, eles contêm características relacionadas ao sexo do indivíduo. Aí vamos ver depois que são vários tipos de características diferentes, mas elas estão, de alguma forma, relacionadas ao sexo, se é masculino ou se é sexo feminino. E vão ter genes que vão ser expressos de forma diferente em homem e mulher. Na espécie humana, corresponde a um par, ou seja, 2. Então, o número cromossômico da espécie humana é 46. No qual 44 são autossômicos e 2 são sexuais. Então, definição de herança sexual corresponde ao estudo dos caráteres cujos genes estão localizados nos cromossomos sexuais ou são influenciados por eles. Então, se o gene que nós estamos analisando está presente nesses 2 cromossomos sexuais ou seja um cromossomo autossômico que é influenciado pelo cromossomo sexual, trata-se de uma herança sexual. Ela está sendo relacionada ao sexo do indivíduo. Temas de determinação de sexo. Aqui que vem a parte muito importante, já caiu no Enem também essa parte aqui. O que define o sexo de um ser vivo, de um indivíduo? Dentre os animais e plantas, nós temos vários sistemas de definição, de determinação do sexo. O sistema é o conjunto de cromossomos, conjunto de eventos que podem determinar o sexo do indivíduo. A grande maioria dos animais tem uma determinação cromossômica. É o caso dos mamíferos, é o caso das aves, é o caso de muitos insetos, muitos peixes, muitos répteis. São cromossomos que determinam o tipo de sexo. Mas tem espécies, como, por exemplo, o jacaré, que o que determina o sexo não é o cromossomo, é a temperatura de incubação. Então, se for uma temperatura mais alta, nascem machos. Se for uma temperatura de incubação mais baixa, nascem fêmeas. Então, em tartarugas, em jacarés, a determinação do sexo ela ocorre pela temperatura de incubação do ovo. Por exemplo, quando uma... Vou falar. Oi? Oi? Bora lá. Então, em alguns animais, como o jacaré, tartarugas, os crocodilianos e os quelônidos em si, répteis, a determinação do sexo ocorre pela temperatura de incubação do ovo. Então, quando uma tartaruga coloca o ovo, por exemplo, ela vai lá na areia, cava o buraco e coloca muitos ovos. Aqueles ovos que estão mais lá no fundo, eles ficam mais aquecidos, porque a troca de calor com o ambiente ela é menor. Se são mais aquecidos, eles vão dar origem a machos. Agora, aqueles que ficam mais próximos da superfície, eles vão estar com a temperatura um pouquinho mais baixa, uns 2 graus Celsius mais baixa, então eles vão ser fêmeas. O que determina é a temperatura, não é o cromossomo. Mas na grande maioria dos animais são conjuntos cromossômicos. E existem 3 sistemas cromossômicos de determinação do sexo. Há uma outra curiosidade, um outro exemplo também. O peixe palhaço, a determinação sexual é hormonal, não é cromossômica. Por ser hormonal, os indivíduos podem mudar de sexo ainda em vida.
Então, basicamente, no caso do peixe palhaço, o que acontece? Se eu tenho uma população com muitos machos, ocorre algum evento aleatório que os machos morrem e fica só fêmeas. Então, por alteração hormonal, as fêmeas começam a produzir mais hormônios masculinos e se transformam em macho. Então, ocorre uma mudança sexual por causa da produção de hormônios. A quantidade de indivíduos na população estimula a produção ou não de hormônios sexuais. Produzir o hormônio masculino, vira macho. Tem muito macho na população, tem pouca fêmea, então alguns começam a produzir hormônio feminino e se transformam em fêmeas. Então é uma determinação sexual hormonal e inclusive que pode ser reversível no mesmo indivíduo em vida. Agora, na maioria dos animais, o sistema de determinação ele é cromossômico, no qual nós temos 3 sistemas. O primeiro é chamado de sistema X0, que é determinado por um cromossomo X. No caso do sistema X0, eu tenho 2 possibilidades. Ele vai ocorrer em alguns insetos, como gafanhotos e moscas, ele é menos comum nos animais do que os outros sistemas, e nesse caso não existe cromossomo Y, é só cromossomo X. Se o indivíduo tem 2 cromossomos X, nós chamamos ele de homogamético. Homo significa igual, gamético porque os 2 são iguais. Então, se ele tem 2 cromossomos X, ele é fêmea e ele é uma fêmea homogamética. Agora, como não existe cromossomo Y, né, nesse sistema, os machos são X0. Nós falamos X0. Então, a fêmea ela é XX e o macho é X0. Devido a isso, os machos sempre vão ter um número ímpar de cromossomos, porque as fêmeas vão ter um cromossomo a mais do que eles. Eles vão ter, por exemplo, um número par de cromossomos autossômicos, mais um cromossomo sexual. As fêmeas vão ter número par de cromossomos autossômicos, mais 2 cromossomos sexuais. Então, no sistema X0, é muito parecido com o nosso sistema XY, com a diferença de não existir cromossomo Y. É apenas cromossomo X. Tem os 2 X, fêmea. Tem só um X, é X0, chamamos de macho. Na espécie humana, existem pessoas que são X0. Existe uma síndrome cromossômica onde a pessoa é X0. Lembrando que no sistema XY, o que define o sexo é a presença ou a ausência de Y. As pessoas humanas que são X0, elas são mulheres, porque elas não têm o cromossomo Y, só que são mulheres que têm uma síndrome conhecida como síndrome de Turner. São mulheres com 45 cromossômicos, 44 autossômicos, mais um cromossomo sexual, número ímpar. Só que no caso da espécie humana, no caso do sistema XY, é considerada mulher, por não ter o cromossomo Y. Agora, o outro sistema que já caiu no Enem também, e esse é mais complexo, depois, no final da aula, eu vou fazer um exercício com vocês que, na minha opinião, é um dos mais difíceis de genética, que caiu no Enem de 2013, não sei, que é sobre o sistema ZW. O sistema ZW ele ocorre em aves, alguns répteis lacertídeos, como o dragão de Komodo, por exemplo, as iguanas, alguns peixes e alguns insetos. Nesse sistema, ele é muito parecido com o sistema XY, só que vai ter uma pequena diferença. No caso do sistema XY, ou X0, observem que a fêmea ela tem os 2 cromossomos iguais, ela é XX. Nós chamamos ela de homogamética. No caso do sistema XY, no nosso sistema humano, o homem ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Os 2 são diferentes, então somos heterogaméticos. Cromossomos iguais. Homogamético, cromossomos diferentes, heterogamético. No sistema XY e no sistema X0, a fêmea ela é homogamética. No sistema XY, o macho é heterogamético. Aqui no ZW, inverte tudo. As fêmeas são heterogaméticas, ZW, e os machos são homogaméticos, ZZ. Então, aqui é o contrário do sistema XY. No sistema XY, mulher, XX, homem, XY. Mulher é a homogamética, o homem é o heterogamético. Aqui no sistema ZW é o contrário. A fêmea é a heterogamética, ZW, e o macho é o homogamético, ZZ. Então,
Essa é a parte que mais confunde. O sistema ZW é o contrário do sistema XY. Nós, seres humanos, fazemos parte do sistema XY. Ocorrem mamíferos, alguns insetos e algumas plantas. Na verdade, a maioria das plantas é XY. No sistema XY, nós temos 2 cromossomos sexuais. O cromossomo Y, que vai conter os genes para as características masculinas, e o cromossomo X para as características femininas ou gerais. As fêmeas são homogaméticas, XX, e os machos são heterogaméticos, XY. Então, veja a diferença do sistema XY para o ZW. A fêmea aqui, XX, macho XY. No ZW, fêmea ZW e macho ZZ. É o contrário. Uma curiosidade. O cromossomo Y, ele é muito menor do que o cromossomo X. Aqui temos uma imagem, uma foto de microscópio, microscópio eletrônico de varredura. É uma imagem real dos 2 cromossomos sexuais humanos. No caso de um homem, né, que ele é o XY. Eu tenho o cromossomo X, que ele é grande, e o cromossomo Y, que ele é menor. Atualmente, só existem 8 genes no cromossomo Y. E esses 8 genes estão relacionados à produção de testículos. Então, se você tem o cromossomo Y, você vai ter testículo e você vai ser homem. Por isso que é ele que define o sexo masculino. E uma curiosidade agora. Há estudos atuais que indicam que o cromossomo Y está em processo de desaparecimento na espécie humana. Há uma ideia de que futuramente a evolução, se ela manter o curso natural, os homens vão deixar de existir. Vai ser só mulher no mundo. Imagina a bagunça que vai virar. Então, a tendência é o cromossomo Y desaparecer ao longo da evolução. Por quê? Não sabemos. Mas ele é menor, ele está diminuindo o seu tamanho ao longo das milhares de gerações. É uma tendência. Hoje são apenas 8 ou 9 genes que são ativos. Herança sexual. Pronto, agora que sabemos que o sistema sexual humano é sistema XY, agora a gente pode trabalhar com os padrões de herança sexual. Quando trabalhamos com herança sexual, existem 3 formas, 3 tipos, 3 variantes da herança sexual. Uma chamada ligada ao sexo, temos a restrita ao sexo e temos a influenciada pelo sexo. Vocês terão que saber as 3, identificar as 3, qual é a diferença entre elas. É muito importante saber. A herança ligada ao sexo é a herança cujo gene obrigatoriamente está presente no cromossomo X, no caso da espécie humana. No caso do sistema XY, está no cromossomo X, que é aquele cromossomo que está presente tanto no macho quanto na fêmea. Então, genes localizados na região não homóloga do cromossomo X. Daqui a pouquinho eu explico o que é o não homólogo. Mas está no cromossomo X. Exemplos de heranças que são causadas pelo cromossomo, que são heranças ligadas ao sexo. Daltonismo e hemofilia. E aqui temos um exemplo clássico de herança ligada ao sexo, que é o meu caso. Eu sou daltônico. Eu descobri, quando eu tinha 23 anos de idade, que eu era daltônico. E daltonismo é uma herança ligada ao sexo. Eu posso afirmar com toda certeza que a culpada de eu ser daltônico é a minha mãe. Ela é a única e exclusiva culpada. Por quê? É um gene que está localizado no cromossomo X. Eu sou homem, então eu sou XY. O meu Y veio do meu pai, porque ele é homem. Então, o meu X defeituoso veio de quem? Da minha mãe. Então, eu posso afirmar que ela é a culpada de eu ser daltônico. A mesma coisa acontece com a hemofilia. Também é um caráter relacionado ao cromossomo X. Vejam que nós temos um padrão aqui muito interessante. Se é um gene que está no cromossomo X, a mulher tem 2 cromossomos X e o homem tem 1 cromossomo X, no homem é mais fácil se manifestar, porque basta um dos cromossomos ter o gene defeituoso. No meu caso, eu sou XY. O meu único X é defeituoso, então eu sou daltônico. Para uma mulher ser daltônica, ela tem que ter os 2 X defeituosos. A chance é muito, muito menor. Por isso que hoje estima-se que 5% de todos os homens do mundo sejam daltônicos
e as mulheres, cerca de 0,08% das mulheres são daltônicas. Então, a chance de uma mulher ser daltônica é de 0,08%. A chance de um homem ser daltônico é de 5%. É muito mais fácil o homem ser daltônico do que a mulher ser, porque tem apenas um único cromossomo X. Temos a herança restrita ao sexo, também chamada de holândrica. A palavra restrito significa o quê? Exclusivo. Quando alguém coloca lá no Facebook, restrita de fulano de tal, quer dizer que ela é exclusiva de fulano de tal. Já tem namorado já. Então, restrito é exclusivo. Doença restrita ao sexo é aquela doença, doença não é característica. Característica restrita ao sexo é aquela característica que ela é exclusiva de um único sexo. Essa característica, por ser exclusiva, ela obrigatoriamente está no cromossomo Y, porque apenas o sexo masculino tem o cromossomo Y. Nenhuma mulher vai ter característica restrita ao sexo, porque ela não possui cromossomo Y. Agora, se eu tenho uma determinada característica que está no cromossomo Y, é só homem que vai ter, a mulher nunca vai ter. Exemplo, hipertricose auricular. Daqui a pouco eu vou mostrar essa imagem para vocês verem como que é, e as mulheres vão agradecer por ser uma herança restrita ao sexo. E temos também a herança influenciada pelo sexo. Veja bem, a ligada ao sexo, o gene está no cromossomo X. A restrita ao sexo, o gene está no cromossomo Y. Na influenciada pelo sexo, o gene não está no cromossomo sexual, ele está no cromossomo autossômico, só que a expressão dele vai ser determinada pelo sexo. Então, é um gene que está lá no cromossomo autossômico, que não é o cromossomo sexual, só que ele vai se manifestar dependendo do sexo do indivíduo. Se for sexo masculino, ele se manifesta de uma forma, se for sexo feminino, se manifesta de outra forma. Exemplos, nós temos 3 muito conhecidos, que é a calvície. É muito mais comum você ver homens calvos, carecas, do que mulheres calvas. A calvície é uma característica influenciada pelo sexo, mais comum em homens. O lábio leporino também. Na verdade, homens e mulheres podem ter lábio leporino na mesma quantidade. Não tem um fator que determina que homem vai ter mais que mulher. Só que percebe-se que os homens têm lábios leporinos muito mais evidentes, muito mais expressivos do que na mulher. Se eu tiver uma menininha com lábio leporino e um menino com lábio leporino, o lábio leporino do menino vai ser maior que o dela, porque ele é mais expressivo no sexo masculino. A mesma coisa com malformações renais, malformações das vias urinárias. Ocorre na mesma quantidade, pode ocorrer na mesma probabilidade entre homens e mulheres, só que nas mulheres ainda tem a possibilidade de não ocorrer. No homem tem uma chance muito maior. Então eu falo que existe uma penetrância masculina. Há uma porcentagem um pouquinho maior de homens com malformação renal do que mulheres. É uma penetrância sexual que nós falamos. Quando uma característica que deveria ser 50%, ela é um pouquinho mais desviada para um dos sexos, por fatores aí diversos relacionados ao sexo do indivíduo. Então, são 3 casos de herança sexual influenciada pelo sexo. Então, vejam bem, quando eu falo de herança sexual, eu tenho 3 tipos. Ligada ao sexo, quando o gene está no cromossomo X, restrita ao sexo, quando está no cromossomo Y, influenciada pelo sexo, quando está no cromossomo autossômico, porém, a sua expressão depende do sexo do indivíduo. Eu vou começar falando aqui, voltando àquela parte dos 2 cromossomos aqui. Tem o cromossomo X e o cromossomo Y. Como eu falei para vocês, o cromossomo Y ele é menor que o cromossomo X, só que os 2 possuem uma parte que ela é igual. Essa parte em azul aqui é igual nos 2. Então, aqui eu tenho uma herança parcialmente ligada ao sexo, porque o Y também tem. Se eu tiver um gene aqui nessa posição, nesse locus aqui do cromossomo X, esse mesmo gene eu também vou ter no Y. Então, é uma herança parcialmente ligada ao sexo. Ou seja, eu não vou ter tanta influência do sexo assim. Agora, imagine que eu tenho um gene que está aqui na parte vermelha. Ele só vai estar presente no cromossomo X. Então, ele é um gene ligado ao sexo. Agora, se eu tenho um gene que está nessa parte amarelinha do cromossomo Y, ele só é encontrado no cromossomo Y, então ele é um gene restrito ao sexo. Então, são os 3 as possibilidades aí das heranças sexuais.
Eu vou começar falando com vocês sobre a herança ligada ao sexo, como que ela funciona na prática, e eu vou começar com o meu exemplo, o meu caso. Eu sou daltônico, o daltonismo ele é o caso mais clássico, mais conhecido de herança ligada ao sexo, e como que ele funciona na prática. Primeiramente, eu vou explicar para vocês o que é daltonismo. Eu vou falar sobre a minha experiência como uma pessoa daltônica. Eu enxergo normalmente, eu enxergo tudo bonitinho, tanto que eu fui descobrir que eu era daltônico aos 23 anos de idade. Só que depois que eu descobri que eu era daltônico, eu comecei a perceber coisas da minha vida que agora começaram a fazer sentido. Por exemplo, eu não consigo ir na feira, não consigo fazer feira. Para mim, uma fruta verde e madura é a mesma coisa, eu não consigo diferenciar uma da outra. Então, isso aí eu percebi depois. Eu nunca tive facilidade de fazer compras na feira por causa disso. E o mais curioso é que eu descobri que eu era daltônico quando eu estava na faculdade, na universidade, e a professora pediu que eu fizesse um desenho de uma paisagem, e eu desenhei uma praia linda, maravilhosa. Eu sempre gostei muito de desenhar desenho bem, inclusive, uma desta parte. E eu fiz uma praia linda, maravilhosa, só que eu pintei o mar de roxo. E a professora achou estranho e perguntou por que tinha feito o mar de roxo, se era algum tipo de expressão artística e tal. Eu disse, não, professor, isso aqui é azul. Eu teimei com ela que era azul e ela mostrou que era roxo, e na aula seguinte ela levou vários exames de teste de daltonismo e eu não passei nenhum. Então aí eu confirmei que eu era daltônico e percebi várias coisas na minha vida que me levaram a isso. Só que, como eu falei com vocês, não muda em nada na minha vida. Para mim, nunca me atrapalhou em nada, consegui tirar a carteira de motorista normalmente, mas para algumas coisas daltônico não pode. Por exemplo, pilotar avião é impossível. Se você é daltônico, você não pode entrar para a aeronáutica, porque lá no avião tem vários botões de cores diferentes, você acaba se confundindo. E no meu caso, eu tenho um daltonismo leve, no meu caso é chamado de delterotonismo. Eu tenho uma dificuldade de diferenciar padrões de cores azul e roxo, ou quando é um verde muito claro com amarelo. Por que isso acontece? A definição de daltonismo é incapacidade de distinção de certos padrões de cores. Geralmente é o verde e vermelho. No meu caso, é o azul e roxo, o verde com amarelo. Mas tem outros casos mais drásticos. Na minha família, por questão de ser uma herança ligada ao sexo, eu tenho primos que têm daltonismo completo, que não enxergam cores nenhuma. Eu tenho um primo que a vida dele é uns 50 tons de cinza. Ele nunca enxergou cor na vida. E foi descoberto quando ele era criança, inclusive. Por isso que depois que eu descobri que eu era daltônico, veio muita coisa à mente. Por isso que meu primo tem essa característica. Mas então, biologicamente, o que tem no meu olho que faz eu ser daltônico? Basicamente, a nossa formação de imagem ela ocorre graças a dois tipos de fotorreceptores no olho. Os nossos olhos têm dois tipos de fotorreceptores. Células chamadas de cones e células chamadas de bastonetes. O cone é uma célula que o próprio nome já diz, ela tem um formato cônico e ela tem maior facilidade para absorver luz e ela nos dá um maior padrão de cores. Então, as cores que nós enxergamos são cores nós enxergamos utilizando os cones. Os bastonetes também formam cores, só que eles conseguem formar cor em menores quantidades, porém com menor luminosidade. Basicamente, nós usamos os cones durante o dia, quando está com uma luminosidade muito mais alta, e os bastonetes mais à noite, quando a luminosidade é menor. Tanto que vocês podem perceber que durante o dia as cores são muito mais vivas do que à noite, porque de dia nós enxergamos principalmente com os bastonetes. Outra prática que vocês podem fazer agora aí com vocês, se entenderem como é que funciona bastonete de cone. Os cones, eles ficam mais focados na visão frontal. Essa visão que a gente olha para frente, ela é mais definida pelos cones. Os bastonetes estão mais relacionados à visão lateral, à visão periférica. Então, se vocês colocarem a mão aqui do lado da cabeça, olhando para frente, igual eu estou fazendo aqui agora, bota as mãos do lado da cabeça, eu consigo ver os meus dedos olhando para frente porque eu estou olhando para eles com bastonetes. A minha visão frontal é cone, a minha visão lateral é bastonete. Agora, por curiosidade, peguem algum objeto colorido. Por exemplo, vou pegar aqui essa garrafa que ela é vermelha. Eu acho que é vermelha, não é vermelha. Se eu olhar de frente, eu estou olhando ela... É vermelho, né, pessoal? Agora eu vou até tirar aqui. Vou até tirar aqui para vocês olharem direitinho. É sim, professor. Eu tenho que perguntar, tá? Porque realmente eu sou daltônico. Se eu olhar de frente, eu vejo um vermelho vívido. Por quê? Os meus cones estão olhando
Agora, se eu olhar de lado, já não é mais um vermelho tão evidente. É muito mais comum quando vocês olham laranja. Muitas pessoas, que inclusive que não são daltônicas, quando colocam algo laranja do lado e olham para frente, não conseguem identificar que cor é. Eu faço, durante as aulas, eu faço esse teste com os alunos. Eu mando eles olharem para frente, chego do lado, coloco uma coisa de uma cor e pergunto qual cor era, a maioria não acerta, porque a visão periférica é de bastonete, que não tem sensibilidade à luz. No daltonismo, o que acontece basicamente? Basicamente, a pessoa vai ter menos cones que uma pessoa normal, vai ter mais bastonetes e menos cones. Então, ocorre uma diminuição no número de cones funcionais e aumento dos bastonetes. Lembra que o cone ele dá um maior espectro de cores e serve para visualizar com muita luminosidade. O bastonete tem um espectro menor e tem menos visibilidade. Então, a pessoa que é daltônica, ela vai ter menos cones, então a percepção de cores ela vai ser menor, mas existe uma vantagem em relação à pessoa que é normal. E, para mim, sendo professor, eu adoro essa vantagem. Por eu ser daltônico, eu vou ter mais bastonetes que uma pessoa normal. Então, a minha visão periférica ela tende a ser melhor do que uma pessoa normal. Além disso, a minha visão noturna em ambientes escuros tende a ser muito melhor do que uma pessoa que não é, que é normal. Então, eu costumo falar que eu sou um X-Men, na verdade. Eu não sou recessivo, eu sou X-Men. Eu consigo chegar de noite. É até engraçado que na minha casa tinha aquelas mesinhas de centro e, basicamente, aquelas que ficam na sala que todo mundo mete, que só serve para você meter a canela nela. Todo mundo batia nela de madrugada, menos eu. Eu conseguia ver ela direitinho, o vulto dela na sala direitinho. Nunca me acidentei com ela. Agora, meu pai, minha mãe, meu irmão, todos eles já bateram de madrugada, só vi o grito só de noite. Mas eu conseguia ver, porque eu tenho a visão periférica e a visão noturna melhor que a pessoa normal. Pode falar. Isso daí vale para o seu primo que veio em preto e branco também? Preto também. E branco não, cinza? Cinza, também. Só que o que acontece? Não é que eu enxergo perfeitamente no ambiente escuro, mas eu vejo, tem uma facilidade muito maior de ver os vultos. Quando está no ambiente mais escuro, a gente não vê com clareza as cores dos objetos, a gente vê os vultos dos objetos. Eu tenho uma facilidade muito maior para ver, para enxergar um ambiente escuro com a pessoa que não é daltônica. Agora, em compensação, as cores eu sofro com elas. E ele é causado por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Por ser ligada ao sexo, é cromossomo X. Então, nós temos dois genes que definem daltonismo. O XDzão, que é para indivíduos normais, vai ter uma produção normal de cones e bastonetes, e o gene mutante é o XDzinho, que vai diminuir o número de cones e aumentar o número de bastonetes. Sabendo que esses dois genes, XDzão é para normal, XDzinho para daltônico, nós podemos montar os genótipos possíveis. No caso das mulheres, a mulher pode ser XDzão, ela vai ter ela vai ter dois cromossomos X, os dois sendo dzão, homozigoto, ela vai ser normal. Se ela for XDzão com um XDzinho, ela vai ser normal, porém portadora do gene mutante. E a mulher, para ser daltônica, os dois genes dela obrigatoriamente devem ser os mutantes. Então, para a mulher ser daltônica, só se ela for XDzinho. Agora, o homem só tem um cromossomo X. Então, ele tem duas possibilidades. XDzão com Y, XDzinho com Y. Com duas possibilidades. Se ele tiver o XDzão com Y, ele vai ser normal. Se ele for XDzinho com Y, ele vai ser daltônico. No meu caso, eu sou daltônico, eu sou XDzinho Y. E eu posso acusar plenamente a minha mãe, porque o Y veio do meu pai é homem, então ele só pode ter passado o Y para mim, o XDzinho veio da minha mãe. Então, e como eu sou esperto, como eu sou curioso, eu testei ela para saber se ela é daltônica também, e descobri que minha mãe é normal. Se minha mãe é normal, então qual é a única possibilidade dela? Ela ser heterozigota. Porque se eu sou daltônico, eu recebi o XDzinho dela, mas ela é normal, então ela é heterozigota. E outra curiosidade, pelo fato da minha mãe ser heterozigota,
ela tem os dois genes, dominante e recessivo. Na hora de formar os óvulos, 50% dos óvulos dela tem o XDzão, 50% o XDzinho. Então, basicamente, 50% dos gametas dela tem o cromossomo sexual. Ela só teve filhos homens. Ela teve 3 filhos homens. Eu e os meus irmãos Lucas e Leandro. Os dois, então a chance dela passar um gene recessivo é de 50%. O meu irmão mais velho, Leandro, é normal. Então ele recebeu o XDzão dela. Eu sou daltônico, recebi o XDzinho. E o Lucas, que é meu irmão mais novo, recebeu o XDzão também, ele também é normal. Então é 50% de chance e eu fui o azarado da história que peguei o XDzinho. Agora, por curiosidade, pode ser que aí, entre vocês, hajam homens daltônicos também. Daltonismo ele é muito comum em homens e tem aqui um pequeno teste. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aí. O primeiro aqui é um teste padrão onde todo mundo tem que ser obrigatoriamente saber que é um 12. Isso aqui é para todo mundo chegar. Alguém não vê o 12 no primeiro? Conseguem ver aqui? O segundo, eu não sei, não faço a mínima ideia do que tem aqui. Eu não vejo absolutamente nada. Alguém consegue ver o que está no segundo quadrinho aqui? Professor. Um 2? Alguém não consegue ver além de mim? Então, eu sou um daltônico. Aqui eu também não vejo absolutamente nada. Nada, não vejo nada mesmo. 57. Também não vejo 57. nada. Para mim é uma piscina de bolinha. Nesse quarto aqui eu também não vejo nada. É outra piscina de bolinha. Nada. 7. Nada. Aqui eu vejo um 21. E olha aqui embaixo a legenda embaixo. Errado 21, certo? 74. Eu estou vendo 21 aqui. E esse último aqui, meus amigos que pegaram para mim, eles falaram que tem Papai Noel. Eu não vejo. Vocês conseguem ver aqui? Uai, é sério, professor? Não vejo. Funciona. Tipo, você disse que o seu era com as cores roxas e azuis, mas essa daí de vermelho e verde? Então, mas eu não sei explicar o porquê, eu não consigo ver. Eu não vejo nada, absolutamente nada aqui. Nada. Agora vamos entender então como que funciona então a transmissão dos genes no caso do daltonismo. Eu vou dar o meu exemplo aqui, professor Saulo, eu sou daltônico. Se eu sou daltônico e sou homem, quer dizer que o meu genótipo ele é XDzinho Y. Y por ser homem, XDzinho por ser daltônico. Esse meu cromossomo Y, obrigatoriamente eu recebi do seu Lino, que é o meu pai. Então, meu pai, ele tem o cromossomo Y, e eu já testei ele também e descobri que ele é normal. Então, meu pai, ele é XDzão Y. Se eu recebi o cromossomo Y do seu Lino, obrigatoriamente a culpada de eu ser daltônica é exclusivamente a dona Amélia. Minha mãe me passou o gene XDzinho. Só que eu testei minha mãe e descobri que ela é normal. Então, ela é XDzão, XDzinho. Ela é heterozigota. Então, a minha mãe, ela, embora seja normal, ela é portadora do gene recessivo. Eu tenho um indício muito forte disso, que o meu avô era daltônico. Por ele ser daltônico, obrigatoriamente, ele vai passar o XDzinho para o filho. Vamos imaginar o meu caso aqui. Imagine que eu tivesse uma filha. Por eu ser XDzinho Y, se eu tiver uma filha, obrigatoriamente essa minha filha vai receber o XDzinho. E eu tenho quase certeza que o meu avô, eu não cheguei a conhecer, ele faleceu muito antes mesmo do meu nascimento. Eu tenho praticamente certeza que ele era daltônico, porque a minha tia é a mãe desse meu primo que é daltônico também. Então, provavelmente ela também tem um XDzinho e passou para esse meu primo. Então, ele também é daltônico por causa da mãe dele também, que é a irmã da minha mãe. Minha mãe, como eu falei, ela teve mais 2 filhos homens. Eu tenho 2 irmãos, o Leandro e o Lucas. Os 2 são normais, porque a chance da minha mãe ter um filho daltônico é de 50%. Então, ela teve 3 filhos. Claro que no número ímpar não tem como saber a porcentagem, mas se ela tivesse 4 filhos, pode ser que o quarto filho fosse daltônico. Se ela tivesse 10 filhos, a tendência seria 5 daltônicos, 5 normais, porque é 50% de chance. O Leandro, que é o mais velho, deu sorte, ficou normal. Eu fiquei daltônico, e o Lucas, mais novo também, deu sorte, pegou o gene correto, virou normal. Outro exemplo de herança ligada ao sexo é a hemofilia.
Hemofilia é a mesma coisa do daltonismo em relação aos cromossomos. Primeiramente, o que é a hemofilia? É um distúrbio na coagulação do sangue. A pessoa que tem a hemofilia do tipo A, ela não consegue coagular o sangue na mesma velocidade que uma pessoa normal. Coagular o sangue é o termo que nós usamos para estancar o sangue. Após uma ferida, um rompimento do vaso sanguíneo, naturalmente o corpo começa a produzir a protrombina, começa a produzir lá o coágulo que vai fazer com que o sangue fique mais grosso e impeça a hemorragia, contém a hemorragia. Na hemofilia, esse processo é muito mais lento, muito mais demorado. Então, a pessoa que sofre um sangramento e é hemofílica, vai demorar muito tempo para poder estancar esse sangue. É muito perigoso pessoas hemofílicas que não tomam a medicação correta, elas podem sangrar, inclusive, até a morte. Hoje em dia, existem remédios, existem injeções que a pessoa toma toda semana, semanal, não é diário, onde ela vai manter a produção de plaquetas para poder fazer a coagulação do sangue em caso de emergência. Ou, no caso de um acidente, toma esse remédio na hora. É um distúrbio na coagulação do sangue e é causado por um gene recessivo ligado ao sexo. Eu tenho o gene XH1, que é a pessoa normal, e o gene XH, pessoa hemofílica. Assim como o daltonismo é muito mais comum em homens do que em mulheres, porque basta apenas um único cromossomo com um gene defeituoso para poder fazer com que a pessoa seja hemofílica. Pessoal, falta aí 3 minutinhos. Eu só vou fazer só essa pergunta com vocês aqui, aí na próxima aula a gente continua com herança restrita ao sexo. Perguntinha aqui. O daltonismo é uma doença hereditária recessiva ligada ao cromossomo X. Um homem daltônico, no meu caso, casou-se com uma mulher homozigota normal. A mulher normal, homozigota. Qual a probabilidade do casal ter um filho do sexo masculino e daltônico? Letra A. Letra A. Mais alguém? Vamos pensar que a mulher ela é homozigota normal. XDzão, XDzão. Para ter um filho homem masculino daltônico. Ah, tá. Letra D, então, eu acho. Resposta correta é a letra D. Por que é a letra D? Se o menino, se é um homem, recebeu o Y do pai. Então, o cromossomo X veio da mãe. Só que a mãe ela é normal homozigota, ela é XDzão, XDzão. Então, o filho obrigatoriamente vai ser XDzão, Y. Então, não há chance de nascer um menino daltônico, pois a mãe é normal homozigota. Ok? Tem uma outra pergunta, só que essa aqui é um pouco mais complexa. Eu vou fazer com vocês semana que vem. Beleza? Então, ficamos por aqui hoje. Semana que vem eu volto com essa pergunta aqui. Quem puder tirar uma foto do slide aí, tirar uma foto ou um print da tela e tenta fazer em casa e semana que vem eu vou corrigir com vocês, beleza? Beleza, professor. Beleza, pessoal. Obrigadão. Ok. Obrigadão. Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite, Saulo. Até mais. Até semana que vem. Fechando Até aqui. semana que vem.